Ao longo da vida, a gente se depara com etapas que nem sempre serão como a gente deseja ou planeja, né? A única saída para continuar bem, seguir em frente, sem deixar que essas tribulações nos afetem tanto, é procurar alguma forma de aceitação. Aceitar o que não podemos mudar, né? É de vital importância para que possamos seguir adiante e assim até dar uma reviravolta na nossa jornada, né? Mas será que aceitar uma situação, até deixar de lado, né? Significa que estamos aceitando, né? Ou que estamos abandonando, deixando de resolver a situação? Papo de Quinta no ar. Janaína Ferreira está aqui com a gente, já é de casa, né, Janaína? É verdade, Bruna, Seja bem-vinda, bom dia. Então, para falar sobre esse assunto, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, é difícil saber qual é o limiar aí, né? Qual é o ponto? É verdade, é difícil, porque quando a gente fala de aceitação, é uma palavra que remete ser, estar ou ser resignado. E para a psicologia, aceitação não quer dizer isso. Quer entender que existem alguns fatos que a gente não consegue mudar. E aí, lutar contra o imutável, a gente não tem sentido em relação a isso. Então, por exemplo, tem algumas coisas que estão no meu controle. Mas tem outras que não estão. Então, vamos pegar o exemplo de hoje, um dia chuvoso. Eu posso passar o dia todinho chateado porque está chovendo, mas eu não consigo mudar isso. Então, aceitar é entender e aí o que eu quero fazer a partir disso. E resignar é apenas acreditar que aquilo não tem jeito e aí eu não saio de casa para fazer aquele meu Cooper que eu estava pensando em fazer, não saio de casa para trabalhar apenas porque está chovendo. Então, quando a gente fala de ficar resignado, é ficar sofrendo por uma coisa e não tendo uma ação, mesmo que eu aceite, para melhorar a minha vida em relação àquele fato que eu não consigo mudar. Entendi. Janaína, você provavelmente lida com várias pessoas e histórias diferentes todos os dias, né? As pessoas que chegam até você, qual é a área da vida que elas reclamam com relação a essa aceitação ou abandono, dependendo do caso? Inúmeras, Bruna. Tem algumas coisas, como a gente tá falando aqui, que realmente dá para mudar, né? Então, uma insatisfação, às vezes, com peso. Isso é controle, isso pode ser mudado, né? Quando a gente não está falando de um transtorno como obesidade, algumas coisas em relação a exercício físico, entre outras coisas, né? Então, tem coisas que a gente consegue mudar. E aí, para que isso aconteça, inicialmente, eu preciso aceitar que aquilo me incomoda e decidir o que eu quero fazer a partir disso, né? Até luto, né? Então, essa questão das pessoas, quando elas perdem alguém, é muito difícil esse processo de aceitação e depois a gente entende que não é uma catástrofe, porque é a única certeza que nós temos na vida. Então, é difícil, mas é um entendimento que a vida é desse jeito, não é? Entendi. E, Janaína, um fato curioso, né, e muitas vezes preocupante, é a questão dos jovens e das crianças. Cada vez mais, o que a gente percebe é que essa parcela da população se sente cada vez mais pressionada, seja no ambiente familiar, na escola, aspectos físicos também, né? E aí acaba, às vezes, resultando em alguma doença, até uma coisa mais séria como depressão. O que isso tem acontecido? É uma exigência muito grande, como você está me dizendo, e também tem uma leitura de fazer com que as crianças não sofram. E isso gera uma dificuldade de aceitar as dificuldades da vida. Então, desde muito cedo, quer o presentinho, dá o presentinho. Quer fazer alguma coisa. Então, essa dificuldade do limite, do dizer não, gera uma dificuldade de intolerância futura às frustrações, né? Então, a criança, quando cresce, que vira adolescente, ela começa a ter as primeiras frustrações, como o término dos namoros, as primeiras paixões, não passar no vestibular. E tudo isso são frustrações que elas não conseguiram administrar ou podem não administrar tão bem porque não tiveram negativas, né, quando criança. Entendi. A Edilange do Valentina, né, entrou em contato com a gente pelo WhatsApp. Sim. E ela disse que perdeu a mãe e desde então ela não conseguiu aceitar a situação. Você já falou sobre o luto, mas de que maneira, né? Pelo menos que seja aos poucos, ela pode aprender a lidar com essa situação e lidar com esse fato
que não pode mudar. Isso. Quando a gente fala do luto, é um processo que passa por algumas fases. Inicialmente, a gente tem a negação, que a pessoa fica acreditando, não, isso não pode ter acontecido, acho que em algum momento vai mudar. Depois vem a raiva, né? Por que com a minha mãe? Por que comigo? Por que tanta gente aí que faz mal às outras pessoas e que poderia ser com ela? Depois tem a tristeza, que a pessoa chora muito. Depois também tem a fase da barganha, e se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, até chegar propriamente na aceitação. Nem todo mundo, Bruna, passa por todas essas fases, mas o luto pode ser que aconteça desse jeito e a pessoa passa por todas essas fases até que ela consiga aceitar e assim superar, né? Essa condição, como a gente estava falando antes, é a única certeza que nós temos, né? E, Janaína, eu acredito, né, que o luto, como você falou, é uma certeza, e as pessoas que ficam, muitas vezes, se pressionam. Eu preciso ficar bem, eu preciso me livrar logo, eu preciso aceitar logo. Não é uma conduta correta. E aí não passa pelas fases, não tem o luto como deveria ter, né? A gente entende que isso é muito individual e não tem um prazo. Então, 1 mês, 1 ano, 2 anos, isso é particular. Algumas pessoas têm menos dificuldade. E aí volta para aquilo que a gente estava falando. Essas pessoas que têm menos dificuldades, elas tiveram maiores perdas e elas são mais resilientes porque elas foram aprendendo ao longo da vida. As pessoas que têm maior dificuldade, provavelmente elas não tiveram tantas perdas. E aí ela não tem essa capacidade tão rápida de ser resiliente, de conseguir voltar ao seu estado original, né? Entendi. E aí, pra gente resumir, né, esse papo de hoje, a gente falou sobre luto, falou sobre a pressão das crianças com aspectos físicos, mas no dia a dia mesmo, na prática, como é que faz pra gente diferenciar, né, essa aceitação, que deve ser o correto, do abandono? É possível somente abandonar mesmo e tá tudo bem? O que acontece, o abandono é quando eu não consigo resolver uma situação, ela me incomoda sempre que eu falo, ou eu me entristeço, ou eu tenho raiva. Isso mobiliza algumas emoções, mas eu não tenho capacidade de resolver. E quando a gente fala de aceitação, é quando eu resolvo aquilo e aí não mais me incomoda, não mais me mobiliza. Deixar o problema e procurar a solução, é isso? Isso Ok, mesmo. Janaína, muito obrigada mais uma vez pela participação. Amei te conhecer, viu? Eu que agradeço.